Minhas irmãs, celebramos esse 25º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra de hoje nos convida a contemplarmos a bondade e a misericórdia de Deus. A bondade como caminho a ser seguido, a misericórdia como pensamento a ser abraçado. Precisamos seguir a bondade do Senhor para podermos abraçar a sua misericórdia e sermos misericordiosos. Enquanto nós, sejamos quem for, não tomarmos a bondade de Deus como nosso caminho, não conseguiremos ser misericordiosos. Nós vamos, fora dessas dimensões, agir conforme as nossas paixões, as inclinações dos nossos corações. As mesmas que se dão, por exemplo, quando nós torcemos pelo nosso time de futebol. Quando nós tomamos um partido ou uma ideologia política para ser a nossa orientação. Isso é um tipo de paixão humana. E por aí vamos. O gosto que nós temos dos alimentos, a forma de vestir, de comportar-nos, são paixões humanas. Se não tomamos aquilo que é superior, que está além, nós vamos agir sempre desse modo. Do modo que eu penso, do modo que eu quero, do modo que eu acho. Mas o mundo não é do modo que eu penso, o mundo não é o modo que eu acho, o mundo não é o modo que eu quero. Existe uma ordem que está além do que eu quero, do que eu penso e do que eu acho. Por isso, a leitura primeira nos convida a tomarmos o caminho do Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Buscar é encontrar o Senhor. Buscar para encontrar. Nós não saímos procurando alguma coisa que não podemos mais encontrar. Buscamos aquilo que pode ser encontrado. Invocamos aquele que está perto. Muitas pessoas rezam até pensando que Deus está longe e eu tenho que rezar para Deus estar perto de mim. Não, Deus está perto. Nós que precisamos tomarmos consciência de sua proximidade, por isso nós rezamos. Rezamos sabendo Deus está perto de nós. Voltai para o Senhor. Voltar para Deus é um movimento que exige de nós uma transformação radical. Que significa radical? Uma transformação que começa da raiz. Quando a gente fala hoje de radicalidade, as pessoas pensam em extremismo. Não é isso. O extremismo é diferente da radicalidade. A palavra radício significa raiz. Tomar ou passar por uma transformação radical significa transformar, renovar e inovar a partir da raiz. A partir da raiz, aquilo que nos sustenta. Porque é renovando e transformando as nossas raízes que nós iremos alcançar o caminho e os pensamentos do Senhor. O caminho e os pensamentos do Senhor. O processo do ser humano na fé deve ser sempre o mesmo que acontece com a lagarta quando se vai transformar em uma borboleta. Ela passa por um processo
radical de transformação, que se chama de metamorfose. Uma outra palavra bonita do grego, difícil também. Estou dizendo, não é para me exibir, porque conheço as palavras, não. É para poder explicar. É a metanoia, a mudança de mentalidade. Quando a gente diz de noia, hoje se fala em português, vai pensar em droga. Noia em grego é mente. Transformação da mente. Transformação da mente. Então, nós precisamos passar por isso. Uma transformação radical daquilo que somos. Quando diz do caminho, fala do físico. O que alcança o caminho são nossos pés. E do pensamento, o que alcança os pensamentos é nossa mente. Nós precisamos. Não é renovar ou transformar para pior, não. Isso é decadência. Transformarmos em Deus, para alcançarmos o sentimento, para alcançarmos o movimento de Deus. E qual é o movimento de Deus? O amor, a misericórdia, a bondade. Não tem outro. A única coisa que justifica o mundo, a única realidade que pode salvar o ser humano e, como consequência, salvar o mundo. A realidade da bondade e do amor. Então, se nós queremos sermos bons, não procuremos razões humanas para a nossa bondade. Procuremos Deus, a razão divina e sagrada do que somos e do que podemos ser. Deus, e somente Deus. Ele não muda, é imutável. O ser humano muda de acordo com as suas ambições, de acordo com seus interesses. O ser humano muda. Deus não, permanece sendo aquilo que Ele é. Bondade plena, misericórdia infinita. Nós precisamos aprender isso de Deus. Porque o caminho de Deus está acima de nossos caminhos. O pensamento de Deus está acima de nossos pensamentos. Tanto quanto o céu está acima da terra. Nós escutamos há poucos dias São Paulo dizendo: vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Deus, o seu mistério de amor e bondade. E o ser humano se torna semelhante a Ele quando ele se torna bom. Bom sem se preocupar que o mundo não seja. Bom preocupando apenas que o mundo precisa de bons para que seja transformado. Para que seja transformado. Agora mesmo eu tenho visto algumas pessoas, eu acho bonito até, eu não sou partidário, respeito a todos, tenho a minha visão política, critico A e B quando precisa. Porque quem vê apenas qualidade daquilo a quem ele está aliado é burro. Porque todo mundo tem defeito e tem qualidade. E quem vê apenas o negativo de quem não é o seu aliado é burro do mesmo jeito, cego. Porque não consegue perceber nada de bom no mundo. Então, eu vejo algumas pessoas de outra cidade, minha terra, de outros cantos. Daqui mesmo algumas pessoas já vieram. Padre, eu vou entrar para ser isso e ser aquilo. Entra, pessoas que eu sei que são boas. Entra, porque o mundo vai ser transformado pela bondade que a gente faz. Mas eu te peço, não se corrompa. Se for para se corromper, saia. O Evangelho diz, é preferível morrer cego do que entrar no inferno com os 2 olhos abertos. É necessário, o mundo precisa de bons. Quando a gente olha, são tão poucos bons que a gente conhece e vê, e quanta transformação que eles já fizeram pelo mundo. Quanta transformação que eles já fizeram pelo mundo. Padre Léo, em uma de suas pregações, ele gritou, citando outros, o problema do mundo não são os maus, mas a omissão dos que são bons. Daqueles que se corrompem ou que não praticam a sua bondade, justificando a sua falta de atitude nos erros dos outros. Eu preciso ser bom, buscar o caminho de Deus, o caminho da bondade
e da misericórdia. Pensar como Deus, um pensamento de amor e de justiça. Diz o salmo de hoje: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. E o salmista canta a grandeza de Deus, que é muito digno de louvor. O Senhor é bondade, é misericórdia infinita. O Senhor é compaixão, muito bom para com todos. Sua ternura abraça a todos. Uma bondade que abraça somente aqueles que me convêm não é bondade, não, é egoísmo. É egoísmo. Bom nós somos se formos capazes de amarmos até mesmo aqueles que pisam em nossos calcanhares, aqueles que me enchem, que me torram. Se a gente conseguir amá-los, estamos sendo bons, porque superamos a nós mesmos. Isso eu digo à comunidade, digo a mim mesmo. A primeira pessoa a escutar a pregação devo ser eu. E o primeiro a querer ser transformado pela palavra devo ser eu também. Não posso somente querer para o outro aquilo que eu não quero viver. É egoísmo também. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho de hoje, Ele chama a atenção para a salvação de Deus, que é dirigida a todas as pessoas. Nós temos um mundo cheio de pessoas que limitam a salvação. A salvação pertence a fulano. A salvação pertence a cicrano. Não, a salvação pertence a Deus. Porque ela pertence a Deus, abraça a todos. Se não querem ser salvos, já é um problema de quem não quer, não de Deus. Nós escutamos o Salmo dizer: a ternura de Deus abraça toda criatura. A salvação é de Deus. Porque ela é de Deus, abraça a todos nós. Eu posso até não querer ser abraçado, mas é uma questão minha, uma liberdade e uma escolha minha. Nosso Senhor conta isso na imagem desse patrão que sai ainda quando não é dia, depois em todas as horas do dia. Quando diz que ele sai de madrugada, é o momento das trevas, é o momento da escuridão. Revela a realidade do pecador. Nós, pecadores, estamos numa condição de escuridão, de noite. Somos pecadores porque não vemos a luz perfeita e plena. Então o Senhor vem nos buscar, nos arrancar dessa situação de pecado para nos salvar. Depois Ele sai em outras horas do dia e vai chamando as pessoas e oferecendo a cada uma delas a recompensa justa. No final, o Senhor diz ao seu empregado para fazer o acerto com aqueles que trabalharam na sua vinha: venha trabalhar na minha vinha. Dom Pedro Brito Guimarães tem uma música bonita: venha trabalhar na minha vinha. É o Senhor que chama, venha. O Senhor precisa de operários. Como eu disse, o mundo precisa de gente boa, capaz de fazer o bem. Deus precisa de gente boa. Se Deus quisesse gente ruim, Ele tinha trazido do inferno os que lá estão. Mas Ele quer trabalhar conosco, que somos e temos possibilidade da bondade. O inferno já não tem. Então Ele manda pagar aquilo que prometeu, 1 moeda de prata pelo seu trabalho, pelo dia. E começa pagando dos últimos. Isso é para dizer, a salvação não é mais e nem é menos para ninguém. É salvação para todos. Tanto aquele que se converteu ontem, como aquele que ainda vai se converter, será salvo pelo mesmo modo, por Deus. Do mesmo jeito que esses receberam, o que começaram mais cedo, os que começaram mais tarde. A mesma quantia começou dos últimos. Mas tem aquele que age por interesse, é o que ainda não está no caminho de Deus, o que não pensa como Deus. Como eu expliquei a primeira leitura, vai resmungar contra o patrão, porque foi comparado àqueles que chegaram na última hora.
Isso aí é o ciúme, a inveja, o interesse, por aí vai. O egoísmo, a vaidade. Tudo isso nos faz pensar que nós somos melhores do que o outro. Não, nós temos que sermos melhores para o outro. Aí é diferente. E nosso Senhor vai citando a palavra dizendo: amigo, eu não fui injusto contigo. Não é porque eles trabalharam menos e receberam o mesmo tanto que eu tenha sido injusto. Eu estou pagando o mesmo que eu paguei a ti. E foi aquilo que eu prometi. Ele disse no início do Evangelho: não estou tirando e nem estou ofertando mais. Estou pagando o que foi prometido. Isso é o amor. Isso é o amor. Não oferta e nem tira. Oferece o que é justo, o que é necessário. Ele pergunta: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Nós estamos no mundo, isso é muito real. Ser bom é causa de estranheza para muitos. Ser bom é causa de estranheza. Ter liberdade no coração é causa de estranheza. Esse dia minha afilhada me ligou, eu até ri demais, né? Ela falou comigo assim: meu padrinho, eu li um artigo do suicídio dos padres. Eu já li esse artigo. Eu vou mandar para o senhor ler. Não, eu não quero ler mais o que não presta, não. Eu quero ler o que presta. O que não presta eu já sei que existe no mundo. Eu tenho que procurar